Graça e a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos os amados e queridos. Meus amados e queridos, que a graça do nosso Salvador Yahushua esteja com todos os amados. Neste momento, eu estarei trazendo uma palavra que isso nunca você viu falar dentro do sistema religioso, porque o sistema religioso ele nunca mostra a verdade, mostra parte da verdade, para não mostrar todo o conteúdo da verdade. Eu quero mostrar para os irmãos e quero cada vez mais prosseguir neste propósito de anunciar a verdade do meu Salvador Yahushua, do meu Pai Yahu, para cada vez mais nós entender a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem do nosso Salvador. Eu quero ler aqui, se chama o livro A Vingança do Salvador. Diz assim: no dia do imperador Tibério César, quando Herode era tetrarca, e Yahushua foi entregue a Pôncio Pilatos pelos judeus, revelado por Tibério. Naquele dia Tito era um dos príncipes sobre a liderança de Tibério, e na região de Aquitânia era uma cidade da Líbia chamado Beridalas, e Tito tinha umas chagas em sua narina direita. Por dentro era um câncer, e o seu rosto estava retorcido até os olhos. Surgiu ali um certo homem da Judeia, o nome Natã, filho de Naum, que era um ismaelita, que andava na nação em nação, e no mar em mar, e todos os confins da terra. Natã foi enviado da Judeia até o imperador Tibério, a fim de carregar o seu tratamento até a cidade de Roma. E Tibério estava enfermo, e repleto de úlcera e de febre, com 9 tipos de lepra. Natã desejou ir à cidade de Roma, porém vento do norte soprou, impedindo de navegar e conduzindo até o porto de uma cidade da Líbia. Tito, chegando no navio, soube que ele vinha da Judeia. Todos se perguntaram e disseram que nunca havia visto nenhum barco vindo daquela região. E Tito ordenou que o capitão trouxesse até ele, e perguntou-lhe quem era. E ele disse: eu sou Natã, filho de Naum, da raça dos ismaelitas, um súdito de Pôncio Pilatos na Judeia, e foi enviado para ir até o Tibério, o imperador romano, levando esse tratamento da Judeia. E vendo forte soprou do mar, e trouxe um país que não conheço. E Tito disse: pusesses em algum tempo encontrar um cosmético ou ervas que pudesse curar o que tenho em meu rosto, como pode ver, de modo que fosse restabelecido e recuperasse a minha saúde anterior. E eu concederei muitas coisas boas. E Natã disse: não sei, que nunca soube de tais coisas. Mas observaste, se estiver em Jerusalém algum tempo atrás teria encontrado um profeta especial, cujo nome dele é Emanuel, pois ele salvará o seu povo do pecado. E ele, como seu primeiro milagre foi em Canaã da Galiléia, transformou água em vinho com a sua palavra, e com a sua palavra, e purificou leprosos,
iluminou os olhos de um cego de nascença, curou paralítico, expulsou demônios, ressuscitou 3 mortos, uma mulher apanhada em adultério, condenada pelos judeus, ele libertou. E outra mulher, outra chamada Verônica, que sofreria havia 12 anos com um fluxo de sangue, que se aproximou dele por trás e tocou na orla do seu manto e ficou curado. E 5 pães e 2 peixes ele satisfez milhares de homens, sem falar crianças e mulheres, encheu e sobrou 12 cestos. Meus amados e queridos, nós vemos que esse homem, Tito, ele era um príncipe de Tibério César, que era o imperador de Roma. E nós vamos ver nesse livro que mostra que ali mesmo o nosso Salvador ali curou ele deste câncer que ele havia dentro do seu nariz. E quando nós olhamos, nós vemos esse homem, ele é curado pelo nosso Salvador Yahushua. Vamos ler mais um pouco. E todas essas coisas, muitas coisas foram realizadas antes da sua paixão. Após a sua ressurreição, nós ouvimos em carne, e foram antes, e Tito lhe disse como ele ressuscitou entre os mortos, estando morto. E Natã respondeu e disse: ele morreu de fato, e foi apregado no madeiro e tirado dela por 3 dias, e permaneceu na tumba. Posteriormente ressuscitou entre os mortos e desceu ao Hades, libertou os patriarcas, os profetas, toda a raça humana. E então apareceu os seus discípulos e comeu com eles, e eles o viram subir ao céu. Aí nós vemos que o nosso Salvador Yahushua, ele desce até o Hades, e ali resgata os profetas, os sacerdotes, os patriarcas que estavam no Hades. E nós observamos e vemos, esse livro é tão importante, ele é tão importante que nós vamos ver a situação que eles disseram para nós no sistema religioso, que depois que o Salvador foi morto e ressuscitou e subiu ao céu, 70 anos depois foi destruído Jerusalém. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra mostra nesse livro que foi apenas 7 anos, ali foi destruído tudo. Diz assim: e na Judéia e na terra do nascimento do nosso Salvador Yahushua, eles capturaram o rei e mataram e os governantes do povo, e não permitiram que viesse até nós para curar-te a tua lepra. Purifica-me da minha enfermidade. Por conta disso, tivesse compadecido diante da minha presença, com a minha própria mão eu teria imolados e as carcaças desses judeus pendurado sobre um madeiro cruel, que eles destruíram o meu Salvador. Os meus olhos não foram dignos de ver o seu rosto. Enquanto disseste isso, imediatamente a ferida caiu do rosto de Tito. A sua carne e o seu rosto foi restaurado. E toda enfermidade que estava no mesmo lugar foram curados imediatamente. E Tito clamou, todos com ele, em alta voz, dizendo: meu rei, meu Iarro, porque nunca tive, e tu me curaste. Permita que eu vá de navio até a terra de teu nascimento, e viaje-te junto aos teus inimigos, e ajuda-me, ó Criador, para que eu possa destruí-lo e vingar a tua morte.
entregando-os tu, ó Salvador, nas minhas mãos. Tenho dito isso, e ordenou que fosse batizado em nome de Yahushua. E disse: e eu, porém, também creio firmemente que o Salvador Yahushua de todo o meu coração, com toda a minha alma, porque em lugar nenhum do mundo inteiro há algum que tenha crido e nem curado de minhas feridas. Olha, quando nós observamos, o que eu acho importante quando Tito fala isso, ele é curado. Olha, quando nós vemos, isso aqui é espetacular, meus amados. Diz assim: e os meus olhos não foram dignos de ver o teu rosto. Enquanto disse isso, imediatamente as feridas caiu do seu rosto, do rosto de Tito. A sua carne e o seu rosto foram restaurados. E toda enfermidade que estava no mesmo lugar foram curados imediatamente. E Tito clamando, e todos eles em alta voz dizendo: meu rei, meu Yahu, porque nunca te vi, e tu curaste-a e permite que eu vá de navio até a terra que tu nasceste. Olha, quando nós observamos e vemos, aqui o nosso Salvador estava mostrando, fazendo ali um milagre em Tito, ali um grande chefe do Império Romano. Meus amados, e por isso que ali foi levado quando Tito destrói. Ali Tito destrói ali Jerusalém. Ali aquele povo que foram que maltrataram, que mataram o nosso Salvador. Ali a religião foi levado para Roma, porque ali tanto César como Tito servia ao Salvador Yahushua. Diz mais: E tendo dito isso, enviou o mensageiro Vespasiano para que viesse com toda pressa, trazendo consigo seus homens mais valentes, preparasse que uma guerra. Vespasiano que então trouxe com ele 5.000 homens armados, e eles foram ao encontro com Tito. E quando chegaram à cidade da Líbia, e ele disse: Tito, que razão me fizeste vir até aqui? E ele diz: saiba que Yahushua veio ao mundo, nasceu na Judéia, em uma cidade chamada Belém, foi entregue pelos judeus e flagelado, e o mataram sobre o monte Calvário, e que ressuscitou entre os mortos 3 dias. Os seus discípulos viram em carne com ele que nasceu, e ele mostrou os seus discípulos, e eles creram nele. E nós também desejamos nos tornar seus discípulos. Agora, pois, destrua os seus inimigos da terra, que eles agora saibam que não há ninguém como o nosso Salvador Yahushua na face da terra. Com esse propósito, eles tiraram a cidade da Líbia, chamaram Brilhar, e buscaram um navio rumo a Jerusalém, e cercaram os judeus e começaram a destruí-lo, enquanto os reis dos judeus vieram acerca do seu feito, a perca da sua terra, o termo príncipe, temor e grande perplexidade. Abandonaram sobre eles então Aqueleu, com a voz embarga, disse aos filhos: meu filho, toma o meu reino e julga-o. Aconselho-te que com os reis que estão na terra da Judéia, para conseguires escapar dos nossos inimigos. Tendo dito isso, desembainhou a sua espada e inclinou sobre ela, que estava muito afiada, e traspassou o seu peito, e ele morreu. E o seu filho aliou-se a outros reis,
que estava sobre a sua liderança, e eles conversavam entre si, foram fora de Jerusalém. E os seus príncipes conselheiros permaneceram no seu lugar por 7 anos, e Tito e Vespasiano aconselharam para cercar a cidade. Assim fizeram, e ao cabo dos 7 anos houve uma fome intensa na falta de pão, e começaram a comer a terra. Então todos os soldados dos 4 reinos aconselharam entre si e disseram: agora por certo morreremos. Que Iarro fará por nós? Qual a utilidade de nossa vida, uma vez que os romanos chegaram para tomar o nosso lugar e a nossa nação? É melhor que nós matemos uns aos outros do que os romanos disseram que nos mataremos e conquistará. Nós vemos que ali por 7 anos eles cercaram a cidade. Ali é onde tinham matado o nosso Salvador Yahushua. E o mais incrível de tudo é que ali nós vemos a vingança. Ali eles começaram eles mesmos se matarem. Diz assim: e eles cercaram as suas espadas e atacaram uns aos outros e morreram no número de 12.000 homens. Um grande mau cheiro tomou conta daquela cidade por causa dos cadáveres daqueles mortos. E os seus reis temeram muito a morte e não podia aguentar o mau cheiro, nem a sepultá-lo, nem jogar para fora da cidade. E disseram uns para os outros: o que faremos? De fato entregaremos Yahushua à morte, agora estamos entregues a ela. O que eles falaram? Nós entregamos Yahushua à morte, e agora somos nós que estamos entregues a ela. Olha, quando nós vemos, como a palavra mesmo diz, que o mal por si se destrói. Como a palavra diz, tudo que nós plantamos, nós cefaremos. O que planta o bem, ele vai colher o bem, mas quem planta o mal, ele vai colher o mal. E baixando as vossas cabeças, e entregaram a chave da cidade aos romanos, porque Iarro já entregou a morte. Imediatamente eles foram até os muros da cidade e clamaram em alta voz, dizendo: Tito e Vespasiano, tomai a chave da cidade e vamos entregar. Fomos entregue pelo Messias chamado Yahushua. Fomos entregue pelo Messias chamado Yahushua. Isso nós olhamos e nós observamos que eles entregaram o Messias, nosso Salvador Yahushua, para ser morto. Agora era a vez deles também ser entregue. Então entraram e se entregaram na mão de Tito e Vespasiano e disseram: julga-nos, considerando que devemos morrer, porque julgamos a Yahushua, e ele foi entregue sem razão alguma. E Tito e Vespasiano capturou, e alguns foram apedrejados e outros pendurados no madeiro de cabeça para baixo, pendurado por lanças, e outros foram vendidos como escravo, e outros vendidos entre eles e cortados no meio, como fizeram com as vestes do Salvador. E eles disseram: eles venderam Yahushua por 30 moedas de prata, e nós venderemos 30 deles por 1 moeda. Esse fizeram, tendo dominação todas a terra da Judéia e Jerusalém. Olha que nós vemos. O nosso Salvador Yahushua foi vendido por 30 moedas de prata. E eles foram vendidos 30 por 1 moeda. Nós vemos muito importante isso, que o nosso Salvador Yahushua, eles fizeram tudo com isso, mas pagaram um alto preço. Eu vou pular um pouco para não ficar muito grande o vídeo.
Mas vamos ver aqui a situação quando os homens que fizeram de tudo para que o nosso Salvador fosse morto. Diz assim: e Velociano disse ao meu senhor imperador: encontremos o seu servo Tito e Vespasiano na Judéia. E temendo ao Senhor, eles foram purificados. E temendo a Iarruxa, eles foram purificados de todas as suas úlceras e enfermidade. E descobriu que todos os reis e os governantes da Judéia foram mortos por Tito. E Anás e Caifás foram apedrejados, naquele que matou a sua própria lança. E eu enviei Pilatos a Damasco, e correspondendo, e manteve na prisão, e fosse guardar, porém também descobri acerca de Iarruxa, que os judeus prevaleceram, perversamente atacaram com espada, e cajados e armas, e o mataram aquele que deveria libertar luminosa, e vindo até nós, penduraram em um madeiro. E José de Arimateia e Nicodemos com ele trouxeram uma mistura de mirra e óleo, e aproximadamente 45 quilos, para ungir o corpo de Iarruxa. E eles tiraram do madeiro e colocaram em uma nova tumba. E no terceiro dia ressuscitou entre os mortos, e apareceu aos seus discípulos, e com ele mesmo em carne com que nasceram. Finalmente, depois de 40 dias, ele viram subir ao céu. Mas muitos outros milagres e Iarruxa antes de e depois da paixão. Primeiramente a água tornar em vinho, e ele ressuscitou mortos, purificou leprosos, deu vista ao cego, curou o paralítico, expulsou o demônio, fez com que surdo ouvisse, mudo falasse. Lázaro, depois de 4 dias, ele ressuscitou da tumba. Mulher Verônica, que sofria de um fluxo de sangue, havia há 12 anos, tocou na orla da sua veste e ele curou. Então quis Iarruxa nos céus, o filho de Iarro, que enviou até o mundo como primeiro ser criado, e morresse na terra, e enviasse o seu anjo, e ordenou a Tito e Vespasiano, que eu conheci naquele lugar onde está o seu trono. E provém que Iarro Todo-Poderoso, que ele fosse para a Judéia e para Jerusalém, e apanhasse os seus súditos e julgasse, ou assim dissesse da mesma maneira que julgasse quanto teus súditos apanharam Iarruxa e amarraram. E Vespasiano depois disse: o que faremos com o que os permaneceram? E Tito respondeu: eles penduraram Iarruxa sobre o madeiro e perfuraram com uma lança. Vamos pendurar sobre o madeiro seco, furar o seu corpo inteiro com lança. E eles assim fizeram. E Vespasiano disse: quanto esses que sobraram? E Tito respondeu: eles apanharam a túnica do nosso Salvador Iarruxa e dividiram em 4 partes. Agora vamos apanhar e dividi-lo em 4 partes, para ti uma para mim, e outra para os teus homens, e outra para os meus servos. 4 partes, e eles assim fizeram. Vespasiano disse: mas o que faremos com os sobraram? E Tito respondeu: os judeus venderam o nosso Salvador por 30 moedas de prata. Agora nós vendemos 30 deles por 1 moeda de prata. Olha, quando nós observamos e vemos todos eles, e nenhuma vez essa passagem fala que Tito destruiu o templo. Tem no livro Brasilidade que o templo ele foi destruído pelo terremoto. O templo foi destruído pelo terremoto.
Tito não destruiu o templo como o sistema religioso fala, que 70 anos Tito veio e destruiu o templo. Não foi 70 anos depois da morte do Salvador, tudo isso aconteceu apenas 7 anos depois da morte do Salvador Yahushua. Que todos esses homens pagaram com a sua vida, outros se tornaram escravos. Como a palavra diz que ele ali foi vendido 30 homens foi vendido por uma moeda de prata. Eles venderam o nosso Salvador Yahushua por 30 moedas de prata. E ali Tito vendeu eles 30 homens por uma moeda. É muito profundo. A gente está estudando a palavra do nosso Salvador Yahushua. Porque ele tem nos concedido a graça, o conhecimento da verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E cada dia mais nós venhamos prosseguir no conhecimento da verdade. A graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos. Vamos continuar anunciando esta promessa. Anunciando esta promessa do nosso Salvador. A graça e a paz seja com todos.